aconteciam em seu redor, mas sempre reflexionava com sua estrutura divina, pois tinha plena consciência de sua missão terrena em favor da educação de uma humanidade ignorante e sofredora. Ele afirmava que todos deveriam ser vistos como irmãos ou amigos, porque sabia que em potencial poderiam vir a ser pais, filhos, cônjuges ou irmãos, visto que é da lei universal a reencarnação e a caminhada a um só rebanho e um só pastor. Independente de tudo e de todos, conhecia a estrada a ser percorrida, pois estava seguro em si mesmo. Dessa forma, fez sua trajetória livre de convenções e padrões pré-estabelecidos, não aceitando preconceitos de qualquer matiz, porquanto sabia transitar com grandeza e dignidade pelos caminhos do mundo. Criatura magnífica, retinha na mente poderes que lhe permitiam manipular desde a intimidade da matéria até as essências mais sutis da alma humana. Homem generoso, sempre voltado à natureza, com a qual se integrava em plenitude. Amava os lírios dos campos, os pássaros dos céus, os montes arborizados, as brisas da manhã, as águas dos lagos, os trigais, e a própria natureza divina que existe em tudo e em todos. Ele exemplificou as belezas naturais terrenas, comparando-as com o reino dos céus, fazendo dessa forma um elo divino, isto é, uma ligação de amor entre os céus e a terra. Ensinou-nos a respeitar inicialmente as coisas da terra, para que pudéssemos, então, amar as coisas da vida maior. Aparentemente fracassado na cruz, mostrou-nos logo após que venceu o mundo em todos os aspectos. Jesus podia ver com absoluta facilidade por trás das cortinas do teatro da vida humana e tinha a nítida percepção das intenções mais secretas. Os seres humanos, para Jesus, eram verdadeiros livros abertos. Seu olhar penetrava o âmago das almas, onde conseguia alcançar seus pontos fracos. Não sufocava com a força de sua personalidade aqueles que o procuravam, ao contrário, afirmava: tudo depende de ti. Ou mesmo, a tua fé te curou. Em outras ocasiões, aconselhava-os: vai e não peques mais, convidando-os para uma vida autêntica e oferecendo apoio e incentivo para construírem a casa sobre a rocha. Foi mestre por excelência, porque se manteve longe dos excessos nos relacionamentos, do excesso de convites, que promove desmedido envolvimento pessoal, dificultando a ajuda real, e do excesso de indiferença, que provoca a falta de compaixão e posicionamento frio. Preceptor das almas, levou-nos à reflexão íntima, ou melhor, à interiorização de nós mesmos, quando assegurou: eu estou no Pai e o Pai está em mim. 21. Amar não sofrer. Capítulo 5, item 26. Perguntai se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa questão leva a esta: é permitido aquele que se afogue a procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado, de o retirar? Contentai-vos com as provas que Deus nos envia, e não aumenteis sua carga, às vezes tão pesada. Sofremos porque ainda não aprendemos a amar, afinal, a lei divina nos incentiva ao amor, como sendo a única forma capaz de promover o nosso crescimento espiritual. Os métodos reais da evolução só acontecem em nós quando entramos no fluxo educativo do amor. Sofrer por sofrer não tem significado algum, pois a dor tem como função resgatar as almas para as faixas nobres da vida, por onde transitam os que amam em plenitude. Temos acumulado inúmeras experiências nas névoas dos séculos, em instâncias onde nossas almas estagiaram, e aprendido invariavelmente que só repararíamos nossos desacertos e equívocos perante a vida através do binômio dor-castigo. Nas tradições da mitologia pagã, aprendemos com os deuses toda uma postura marcada pela dor. A princípio, os duelos de Osíris, 7 Horus, do Antigo Egito. Mais além, assimilamos formas pensamentos das desavenças e vinganças entre Netuno e Júpiter no Olimpo, a morada dos deuses da Grécia. Por outro lado, não foi somente entre as religiões idólatras que incorporamos essas formas de convicção, mas também nos conceitos do Velho Testamento, onde exercitamos toda uma forma de pensar, na exaltação da dor como um dos processos divinos para punir todos aqueles que se encontravam em falta. A palavra talião significa tal, do latim talis,
definida como a lei de Talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Significa que as criaturas deveriam ter como castigo a dor, tal qual fizeram os outros sentir. Constatamos, assim, a ideia de que se tinha do poder divino era caracterizada por atributos profundamente punitivos. Já afirmava, e Deus na sua ira lhes repartirá as dores, o Gênesis, em se referindo aos castigos da mulher, multiplicarei os teus trabalhos e em meio da dor darás à luz a filhos. São algumas dentre muitas assertivas que nos levaram a formar crenças profundas de que somente o sofrimento era capaz de sublimar as almas, ou reparar negligências, abusos e crimes. No Sermão do Monte, Jesus Cristo se refere à lei de Talião revogando-a completamente. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se alguém te bater na face direita, apresenta-lhe também a outra. Longa foi a estiagem dos métodos cognitivos pela dor, contudo o mestre instalou na terra o processo da educação pelo amor. Apesar de Jesus ter invalidado a lei do tal crime, tal castigo, ela ainda prevalece para todos os seres humanos que não encontraram no amor uma forma de viver e pensar. Realmente, durante muito tempo, a dor terá função dentro dos imperativos da vida, estimulando as pessoas às mudanças e às renovações, por não aceitarem que o amor muda e renova e, portanto, utiliza-se dos silícios mentais, como meios de suplícios e tormentos, para se autopunirem, pondo assim em prática toda a sua ideologia de exaltação à falta punição. Crenças não são simplesmente credos, máximas ou estímulos religiosos, mas também princípios orientadores de fé e de ideias, que nos proporcionam direção na vida. São verdadeiras forças que poderão limitar ou ampliar a criação do bem em nossa existência. Mudar para o amor como método de crescimento, reformulando ideias e reestruturando os valores antigos é sairmos da posição de vítimas, mártires ou pobres coitados, facilitando a sintonização com as correntes sutis e amoráveis dos espíritos nobres que subiram na escala do universo, amando. Podemos, sim, sutilizar nossas energias kármicas, amando, ou desgastá-las penosamente, se continuarmos a reafirmar nossas crenças punitivas do passado. Reforçar o espinho cravado ou não retirá-lo é opção nossa. Lembremos-nos, porém, de que ideias arraigadas e adotadas seriamente por nós tendem a motivar-lhes a própria concretização. 22. Lágrimas. Capítulo 51. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Lágrimas são emoções materializadas que romperam as barreiras do corpo físico. Em realidade, representam os excessos de energia que necessitamos extravasar. Nem sempre são as mesmas fontes que determinam as lágrimas, pois variadas são as nascentes geradoras que as expelem através dos olhos. Lágrimas nascidas do amor materno são vistas quase que corriqueiramente nos olhos das mães apaixonadas pelos filhos. Lágrimas de alegria marejam nos olhos dos enamorados, pelas emoções com que traçam planos de felicidade no amor. Lágrimas geradas pela dor de quem vê o ente querido partir nos braços da morte física, entre as esperanças de reencontrá-lo logo mais, na vida eterna. Lágrimas de amigos que apertam mãos nas realizações e uniões prósperas são sempre nascentes puras de emotividade sadia oriundas do coração. Há, porém, lágrimas criadas pelos centros de desequilíbrio, que mais se assemelham a gotas de fel, pois, quando jorram, congestionam os olhos, tornando-os de aspecto agressivo, de cor carmim, entre energias danosas que embrutecem a vida. Lágrimas de inveja e revolta que brotam nos olhares dos orgulhosos e despeitados, quando identificam criaturas que vencem obstáculos, alcançando metas e exaltando as realizações ditosas que se propuseram edificar. Lágrimas de angústia e desconforto que umedecem as pálpebras dos inconformados e rebeldes, os quais, por não respeitarem a si mesmos e aos outros, sofrem como consequência todos os tipos de desencontros nos caminhos onde transitam desesperados.
lágrimas de pavor e devassidão, em uma análise mais profunda, são tóxicos destilados pela fisionomia dos corruptos, que lesam velhos, crianças e famílias inteiras na busca desenfreada de ouro e poder. Lágrimas dissimuladas que gotejam da face dos hipócritas e sedutores, os quais, por fraudarem emoções, acreditam sair ilesos perante as leis naturais da vida. Conta-se que lágrimas espessas rolaram dos olhos dos ladrões crucificados entre o Senhor Jesus, no Gólgota. As gotas de lágrima do mau ladrão fecundaram, no terreno dos sentimentos, as raízes da reflexão e do discernimento, que permitiram entender o porquê dos corações rígidos e inflexíveis. A humanidade aprendeu que há hora de plantar e tempo de ceifar e que nem todos estão ainda aptos a compreender a essência espiritual, nascendo, portanto, dessa percepção e perdão incondicional. Mas dos olhos do bom ladrão deslizaram as lágrimas dos que já admitiram seus próprios erros, vitalizando o solo abundantemente e fazendo germinar as sementes poderosas que permitem às consciências em culpa usar sempre amor incondicional para si mesmas e para os outros, como forma de restaurar sua vida para o melhor. Isso fez com que os seres humanos se aproximassem cada vez mais do patamar da reparação e do enorme poder de transformação que existem neles mesmos, reformulando e reorganizando gradativamente suas vidas. Estabeleceu-se assim, na Terra, o arrependimento, sentimento verdadeiro de remorso pelas faltas cometidas e que serve para a renovação de conceitos e atitudes. No teu mergulho interior, pondera tuas lágrimas, analisa-as e certifica-te dos sentimentos que lhes deram origem. Que sejam sadias tuas fontes geradoras de emoções e que esse líquido cristalino que escorre sobre tuas faces te levem ao encontro da paz interior, entre alicerces de uma vida plena. 23. Os opostos. Capítulo 10, item 12. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Assim anunciou Jesus Cristo diante da mulher surpreendida em adultério. Ele conhecia a intimidade das criaturas humanas e as via como um livro completamente aberto. Sabia de suas carências e necessidades condizentes com seu grau evolutivo, bem como conhecia todo o mecanismo proveniente de sua sombra, quer dizer, a soma de tudo aquilo que elas não desejam ter e ver em si mesmas. O termo sombra foi desenvolvido por Carl Gustav Jung, eminente psiquiatra e psicólogo suíço, para conceituar o somatório dos lados rejeitados da realidade humana, que permanecem inconscientes por não querermos vê-los. Jesus sabia que todos ali presentes fariam daquela mulher um bode expiatório para aliviar suas consciências de culpa, projetando sobre ela seus sentimentos e emoções não aceitos e apedrejando-as sumariamente, conforme as leis da época. Em consequência, todos ali reunidos sentiriam momentaneamente um alívio ao executá-la, ou mesmo, livres dos pecados, pois nela seriam projetados os chamados defeitos repugnantes e desprezíveis, como se dissessem para si mesmos: não temos nada com isso. O mestre, porém, induziu-os a fazer uma introspecção, impulsionando-os para uma viagem interior, indagando: quem de vós não tem pecados? Somos, a todo instante, tentados a encobrir nossas vulnerabilidades ou pontos fracos por não aceitarmos ser natural que parte de nós é segura e generosa, enquanto outra duvida e egoísta. Faz-se necessário admitirmos nossos pecados porque somente dessa forma iremos confrontar-nos com nossos sótãos fechados e promover nosso amadurecimento espiritual. Admitindo nossos lados positivo e negativo, em outras palavras, nossa polaridade, passaremos a observar nossa ambivalência, rejeitando assim as barreiras que nos impedem de ser autênticos. Hoje que reconheçamos nossa condição humana de pessoas em processo de desenvolvimento evolucional. Ao assumirmos, porém, nossos opostos como elementos naturais da estrutura humana, egoísmo, desinteresse, dominação, submissão, adulação, aversão, ciúme, indiferença,
malícia, ingenuidade, vaidade, desmazelo, apego, apatia. Aprendemos a não nos comportar como o pêndulo, ora num extremo, ora no outro. A balança volta sempre ao ponto de equilíbrio, e é justamente essa nossa meta de aprendizagem na Terra. Nem avareza, nem esbanjamento, nem preguiça, nem superentusiasmo, nem tanto lá, nem tanto cá, tudo com equanimidade, isto é, dando igual importância aos lados, a fim de acharmos o meio termo. As polaridades unidas formam a totalidade, ou a unidade, mesmo porque nossa visão depende de ambas as partes unidas, para que nossas observações e estruturas não sejam claudicantes. Em suma, unir as polaridades em nossa consciência nos torna unos ou seres totais. Com essa determinação, vamos adquirir um bom nível de permeabilidade e conseguir transcender os limites e interligar nossos opostos, atingindo um estado de consciência elevada, o que permitirá que nosso consciente e nosso inconsciente se fundam numa unidade total. As pesquisas da atualidade analisaram as metades do cérebro e chegaram à conclusão de que cada uma tem funções, capacidades e suas respectivas áreas, onde atuam as diferentes responsabilidades da psique humana. O lado esquerdo cuida da lógica, da linguagem, da leitura, da escrita, dos cálculos, do tempo, do pensamento digital e linear e do lado direito do corpo, entre outras coisas, enquanto que o direito se prende às percepções da forma, da sensação do espaço, da intuição, do simbolismo, da temporalidade, da música, do olfato e do lado esquerdo do corpo, entre outras funções. Usar a totalidade cerebral é ter uma visão real da vida que nos cerca, portanto, com apenas metade do cérebro, teremos a bipartição da verdade, ou melhor, a não conexão dos opostos. O mestre afirmou-nos: eu e meu pai somos um, querendo dizer que ele era pleno, pois enxergava tudo no universo como um todo, através de sua consciência iluminada e integralizada. Jesus não agia dividido em pares opostos, não pensava e não sentia como homem ou mulher, mas como espírito eterno, não visualizava interior e exterior, antes observava o universo e a nós por inteiro, dentro e fora, argumentando que o reino de Deus e as muitas moradas da casa do Pai estavam no exterior e, ao mesmo tempo, no interior. Por isso, não há nada a corrigir ou a consertar em nós, a não ser melhorar a nossa própria forma de ver as coisas, aprendendo a conhecer amplamente as interligações dos opostos, a fim de atingirmos o equilíbrio perfeito. Pecado, em síntese, são as extremidades de nossa polaridade existencial. Daí decorre a afirmação de Jesus de Nazaré aos homens que somente olhavam um dos lados do fato naquele julgamento e que, ao mesmo tempo, escondiam sentimentos e emoções que gostariam que não existissem. Em suma, a ferramenta vital para interligar os opostos chama-se amor, porque amar é buscar a unificação das pessoas e das coisas, pois ele quer fundir e não dividir. O amor tem que ser absolutamente incondicional porque, enquanto for seletivo e preferencial, não será amor real. Quem ama realmente constitui um nós, isto é, une, sem anular o próprio eu. O Sol emite raios para todas as criaturas e não distribui sua luminosidade segundo o merecimento de cada um. Assim também é o amor do Mestre, não diferencia bons e maus, certos e errados, poderosos e simples, não separa, nem divide, simplesmente ama a todos, pelo próprio prazer de amar. 24. Aparências. Capítulo 21, Item 1. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros e não se cortam cachos de uva de sobre as sarças. Fugimos constantemente de nossos sentimentos interiores por não confiarmos em nosso poder pessoal de transformação e, dessa forma, forjamos um disfarce para sermos apresentados perante os outros. Anulamos qualquer emoção que julgamos ser inconveniente dizendo para nós mesmos: eu nunca sinto raiva, nunca guardo mágoa de ninguém, vestindo assim uma aparência de falsa humildade e compreensão. Máscaras fazem parte de nossa existência,
Porque todos nós não somos totalmente bons ou totalmente maus e não podemos fugir de nossas lutas internas. Temos que confrontá-las, porque somente assim é que desbloquearemos nossos conflitos, que são as causas que nos mantêm prisioneiros diante da vida. Devemos nos analisar como realmente somos. Nossos problemas íntimos, se resolvidos com maturidade, responsabilidade e aceitação, são ferramentas facilitadoras para construirmos alicerces mais vigorosos e adquirirmos um maior nível de lucidez e crescimento. Não devemos nunca mantê-los escondidos de nós próprios, como se fossem coisas hediondas, e sim aceitar essas emoções que emergem do nosso lado escuro, para que possamos nos ver como somos realmente. Por não admitirmos que evoluir é experimentar choques existenciais e promover um constante estado de transformação interior é que, às vezes, deixamos que os outros decidam quem realmente somos nós, colocando-nos, então, num estado de enorme impotência perante nossas vidas. A maneira de como os outros nos percebem tem grande influência sobre nós. Amigos opressores, religiosos fanáticos, pais dominadores e cônjuges inflexíveis podem ter exercido muita influência sobre nossas aptidões e até sobre nossa personalidade. Portanto, não nos façamos de superiores, aparentando comportamentos de perfeição apressada. Isso não nos fará bem psiquicamente nem ao menos nos dará a oportunidade de fazer autoburilamento. Deixemos de falsas aparências e analisemos nossas emoções e sentimentos, aprimorando-os. Canalizadas nossas energias, faremos delas uma catarse dos fluxos negativos, transmutando-as a fim de integrá-las adequadamente. Aceitar nossa porção amarga é o primeiro passo para a transformação, sem fugirmos para novo local, emprego ou novos afetos, porque isso não nos curará do sabor indesejável, mas somente nos transportará a um novo quadro exterior. Os nossos conflitos não conhecem as divisas da geografia e, se não encarados de frente e resolvidos, eles permanecerão conosco onde quer que estejamos na Terra. Para que possamos fazer alquimia das correntes energéticas que circulam em nossa alma, procedamos à autoobservação e à autoanálise de nossa vida interior, sem jamais negar a nós mesmos o produto delas. Lembremos-nos de que, por mais que se esforcem as más árvores para parecer boas, mesmo assim elas não produzirão bons frutos. Também os homens serão reconhecidos, não pelos aparentes frutos, não por manifestarem atos e atitudes mascarados de virtudes, mas por ser criaturas resolvidas interiormente e conscientes de como funciona seu mundo emocional. Somente pessoas com esse comportamento estarão aptas a ser árvores produtoras de frutos realmente bons. 25. Galho Verde. Capítulo 8, Item 4. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso, à medida que se desenvolvem os órgãos. Durante o tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir. Quando crianças, somos como uma argila frágil ou mesmo como um galho verde prontos para ser modelados ou direcionados pelos nossos pais, que têm por missão desenvolver nossos potenciais como uma de suas principais tarefas. Grande parte de nossas percepções e reações emocionais foram internalizadas em razão da influência dos adultos à nossa volta. Desde o nascimento, somos todos extremamente sensíveis ao ambiente em que vivemos. Por isso, os adultos devem meditar sobre as posturas que irão tomar em relação às crianças, pois terão grave importância em seu desenvolvimento futuro. Determinados atos no ambiente familiar podem melhorar e desenvolver, ou deteriorar e inibir a organização psicoespiritual da personalidade infantil. Um ponto básico para a compreensão e aceitação dos conceitos de educação em profundidade é o fato de que as crianças, no início de seu desenvolvimento, são forçadas a aceitar as regras dos pais, que se esquecem de que os filhos não são livros em branco, mas almas antigas que carregam consigo enorme bagagem de experiências em seu currículo espiritual. Cada criança é um mundo à parte. Embora existam necessidades generalizadas para todas, também a individualidade de cada uma deve ser respeitada, pois os filhos, mesmo de uma só família,
São diferentes entre si, inclusive os gêmeos unvitelinos. Impraticável tentar vestir mãos diferentes com a mesma luva ou enquadrar todas as crianças em igual padrão educativo. Não se podem determinar modelos, receitas e atitudes absolutamente fixas e rígidas. Aceita-se com flexibilidade que cada criança terá sua importância à medida que desenvolve sua personalidade. Todas as crianças gostam e necessitam de correr, de brincar, de estudar, de comer e de ser educadas convenientemente, mas cada uma terá características peculiares e não poderá correr, brincar, estudar e comer como as outras, nos mesmos moldes ou figurinos. Um outro ponto importante é que, em muitas circunstâncias, as reações educativas dos pais não atendem basicamente às necessidades dos filhos, porém às deles mesmos. Inconscientemente, tentam educá-los através das projeções de seus conflitos, frustrações e problemas pessoais, nunca atingindo uma dinâmica profunda e direcionada às reais necessidades dos filhos. Certos adultos vivem suas dificuldades interiores na vida da criança, tentando resolver seus problemas nos problemas infantis, sentindo-se destroçados ou vitoriosos conforme as derrotas e os triunfos dos filhos. O resultado disso tudo será uma pessoa atingindo a maioridade completamente desconectada de suas realidades e profundamente desorientada. Um fato a destacar é o sofrimento dos filhos em razão de constantes atitudes inibitórias provocadas por adultos que se comportam com excessivo controle e zelo. Impedem que as crianças expressem gestos e raciocínios espontâneos, bem como a sua forma de ser. Desencorajam-nas a promover suas ideias inatas, desestimulam-lhes as vocações naturais, alteram-lhes as atividades para as quais teriam toda uma habilidade instintiva e faculdades apropriadas, impedem o desenvolvimento de sua própria índole, prejudicando-as. Portanto, deveremos ser cuidadosos na análise de nossas influências paternais junto aos filhos, porque em nome da missão ou da educação filial não nos é lícito forçar ou distorcer os galhos verdes, impondo-lhes opiniões e decisões e deixando de proporcionar-lhes gradativamente o hábito das próprias escolhas. Superprotegidos contra os erros, defendidos dos problemas e dificuldades, vemo-los crescendo à sombra dos pais, indecisos até sobre a mais simples opção, numa situação de dependência e apego que se prolonga, em muitos casos, durante toda a encarnação e também, por que não, nas futuras. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso, à medida que se desenvolvem os órgãos, e as crianças vão adquirindo uma maior possibilidade de se expressar como realmente são. A partir daí, devem ser educadas de forma coerente com seu caráter instintivo em traços de personalidade, fruto dos conhecimentos que adquiriram nas existências anteriores. Nunca porém nos padrões da coerção, da exigência, da comparação, da crítica constante ou da superproteção, fatores de insegurança e de desajustes psicológicos profundos. Pais generosos, de espírito totalmente isento de crítica destrutiva, aproximam-se das crianças com o objetivo real de lapidá-las num clima constante de muito amor e compreensão, jamais se esquecendo de que elas não são suas, mas almas eternas em estágio temporário no recinto de nosso lar. São criaturas de Deus a caminho da luz. 26. O amor que tenho é o que dou. Capítulo 11, item 8. Ponto. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos, e o ponto delicado do sentimento é o amor, não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sou interior. Somente se dá aquilo que se possui. Como, pois, exigir amor de alguém que ainda não sabe amar? Como requisitar respeito e consideração de criaturas que não atingiram o ponto delicado do sentimento que é o amor? Quem dá afeto recolhe a felicidade de ver multiplicado aquilo que deu, mas somente damos de conformidade com aquilo de que podemos dispor no ato da doação. Há diversidades de evolução no planeta. Homens mal saídos da primitividade campeiam na sociedade moderna, ensaiando os primeiros passos do instinto natural para a sensibilidade amorosa.
Eis aqui uma breve relação de sintomas comportamentais que aparecem nas criaturas, confundindo o amor que liberta e deseja o bem da outra pessoa com a atração egoísta que toma posse e simplesmente deseja. Há indivíduos que, para conquistar os outros e convencê-los de suas habilidades e valores, contam vantagens, persuadindo também a si mesmo, pois acreditam que para amar é preciso apresentar credenciais e louros, satisfazendo assim as expectativas daqueles que podem aceitá-lo ou recusá-lo. Há criaturas que tentam amar comprando pessoas, omitindo e negando suas necessidades e metas existenciais, abandonando tudo que lhes é mais caro e íntimo e depois, por terem aberto mão de todos os seus gostos e desejos, perdem o sentido de suas próprias vidas, terminando desastrosamente seus relacionamentos. Alguns delegam o controle de si mesmos aos outros, cometendo assim, em nome do amor, o desatino de renunciar ao próprio senso de dignidade, componente vital à felicidade. Não é de surpreender que vivam vazios e torturados, pois tornaram-se um nada ao permitirem que isso acontecesse. Outros tantos usam da mentira, encobrindo realidades e escondendo conflitos. Convictos de que têm de ser perfeitos para ser amados, temem a verdade pelas supostas fraquezas que ela possa lhes expor diante dos outros. Acabam fracassados afetivamente por falta de honestidade e sinceridade. Certas criaturas afirmam categoricamente que amam, mas tratam o ser amado como propriedade particular. Por não confiarem em si mesmas, geram crenças cegas de que precisam cuidar e proteger, quando na realidade sufocam e manipulam criando um convívio insuportável e desgastante. Uma das características mais tristes dos que dizem saber amar é a atitude submissa dos que nunca dizem não, convencidos de que, sendo sempre passivos em tudo, receberão carinho e estima. Esse tipo de comportamento leva as pessoas a concordar sempre com qualquer coisa e em qualquer momento, trazendo-lhes desconsideração e uma vida insatisfatória. Requisitar dos outros o que eles ainda não podem dar é desrespeitar suas limitações emocionais, mentais e espirituais, ou seja, sua idade evolutiva. Forçar pais, filhos, amigos e cônjuge a preencher o teu vazio interior com amor que não dás a ti mesmo, por esqueceres teus próprios recursos e possibilidades, é insensato de tua parte. É dando que se recebe, portanto, cabe a ti mesmo administrar tuas carências afetivas e fazer por ti o que gostarias que os outros te fizessem. Não peças amor e afeto, antes de tudo, dá a ti mesmo e em seguida aos outros, sem mesmo cobrar taxas de gratidão e reconhecimento. Importante é que sigas os passos de Jesus na doação do amor abundante, sem jamais exigi-lo de ninguém e sem jamais esquecer que és responsável pelos teus sentimentos. Quanto aos outros, sejam eles quem forem, responderão por si mesmos conforme o seu livre-arbítrio e amadurecimento espiritual. 27. Palavras e atitudes. Capítulo 18, item 6. Nem todos os que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Os bons dicionários definem comunicação como ato ou efeito de transmitir e receber mensagens e que envolve duas ou mais pessoas. É o processo de permutar conceitos, gestos, ideais ou conhecimentos, falando, escrevendo ou através do simbolismo dos sinais e expressões. Enquanto a conversação entre dois indivíduos tem um caráter mais restrito de comunicação, as atitudes que acompanham os diálogos têm um poder de comunicação mais amplo, eloquente e determinante. O mecanismo que envolve a comunicação divide-se em três propriedades básicas dos seres humanos e se torna possível porque usamos nossa percepção ou sensibilidade para captar as informações, depois avaliamos para poder interpretar e compreender a mensagem, e, finalmente, expressamos-nos com palavras ou atitudes, baseadas nas reações emocionais provocadas pela maneira como integramos aquela mesma mensagem. As circunstâncias existenciais de nossa vida de relação são resultado direto de nossas atitudes interiores. Precisamos prestar atenção nos conteúdos de informação que recebemos, não somente pelas mensagens diretas, mas também por aquelas que absorvemos entre conteúdos simbólicos,
inconscientes e subentendidos, na chamada comunicação além da comunicação convencional. Jesus Cristo considerou a importância da palavra aliada ao crer, quando disse: não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. O Mestre disse que não seria pela multidão de palavras que nossas súplicas seriam atendidas, mas que os sentimentos silenciosos seriam fatores essenciais, ou seja, a sinceridade provida de vontade firme, intensidade e determinação, unidas pela convicção, seriam consequentemente a forma ideal para os nossos pedidos e apelos à divindade. O simples pedido labial não tem a mesma potência do pedido estruturado em pensamentos concretos e firmes atitudes interiores. Dizer por dizer Senhor, Senhor, não nos dará permissão para ingressar no reino dos céus, mas somente entrarão aqueles que fazem a vontade de meu Pai, quer dizer, os que usam o desejo e o empenho como alavancas propulsoras em suas palavras e solicitações. Os estudiosos do comportamento dizem que todos nós, desde a infância, recebemos através da comunicação maior ou menor desenvolvimento psicoemocional. Afirmam que as informações recebidas através dos órgãos da linguagem, essencialmente dentro de casa, dos pais e irmãos, ou fora da família, dos tios, primos, avós ou amigos, agem sobre nós proporcionando recursos valiosos e determinantes sobre nosso modo de pensar, e atraem pessoas e coisas ao nosso redor. Certas informações, porém, captadas pelas crianças e adolescentes, explicam esses mesmos estudiosos, são transmitidas através da comunicação não verbal, expressões corporais, mímicas, trejeitos do rosto, tonalidades, suspiros, lágrimas, gestos de contrariedade ou movimento das mãos. O comportamento, as expressões carinhosas e os monólogos da mãe com feto na vida intrauterina são comunicações superinfluenciadoras na estrutura emocional e espiritual das crianças em formação. Todos nós recebemos e transmitimos mensagens articuladas constantemente, retendo ou não essas mesmas informações. Realizamos somas ou subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas hoje com outras recebidas ontem, para chegarmos a novos conceitos e conclusões da realidade. Reconstituímos ocorrências passadas, antevemos fatos futuros, iniciamos e alteramos processos fisiológicos na intimidade de nosso organismo com nossas afirmações verbais negativas e positivas. Assim, compreendamos que a palavra tem uma importância inegável. Ela cria vínculos de natureza mental, emocional e psicológica, altera o intercâmbio psíquico e espiritual e atua na formação de nossa personalidade, por meio da interação palavras-atitudes. Em síntese, o poder da palavra em nossa vida é fundamental, e, se observarmos a reação de nossas afirmações e atos, descobriremos que eles não retornarão jamais vazios, mas repletos do material emitido. Segundo o apóstolo Mateus, por nossas palavras seremos justificados, e por nossas palavras seremos condenados, pois diálogos são pensamentos que se sonorizam e criam campos de energia condensada dentro e fora de nós. Reformulemos, se for o caso, as comunicações ou atitudes que recebemos na infância. Se porventura foram de severidade e rispidez, se nos menosprezaram com mensagens negativas constantes, repetitivas e depreciativas, poderão ser elas a razão de nossos sentimentos de inferioridade, rejeição e agressividade compulsórias. Não diga que dia horrível, porque simplesmente está chovendo. A dramaticidade é um dos fatores traumáticos de nossa existência, pois muitas dessas expressões despretensiosas, repetidas muitas vezes, podem nos conduzir a verdadeiros turbilhões vivenciais. Nossas palavras são filamentos sonoros revestidos de nossos sentimentos, e nossas atitudes são resultado de expressões assimiladas e determinadas pelo nosso comportamento mental. 28. Crenças e Karma. Capítulo 5, item 4. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios, mas, em vez de o reconhecer,
Ele acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência. Mentalidade é a capacidade intelectual, ou seja, o conjunto de crenças, costumes, hábitos e disposições psíquicas de um indivíduo. São registros profundos situados no corpo espiritual, raízes de nosso modo de agir e pensar, acumulados na noite dos tempos. Nossa mentalidade atrai tudo aquilo que irradiamos consciente ou inconscientemente. Portanto, certos conceitos que mantemos atraem prosperidade e nos fazem muito bem, outros tantos nos desconectam do progresso e da realidade espiritual. Porque ainda não vemos as coisas sem o manto da ilusão é que acreditamos em prêmios e castigos, na realidade, suportamos apenas as consequências de nossos atos. Dessa forma, tudo o que está acontecendo em tua vida é produto de tuas crenças e pensamentos que se materializam. Não se trata, pois, de punições nem recompensas, mas reações desencadeadas pelas tuas ações mentais. Certas ideias sobre o karma não condizem com a coerência e com a lógica da reencarnação, levando-te a interpretações distorcidas e irreais sobre as leis divinas. Karma, em sânscrito, quer dizer simplesmente ação. Tuas ações, ou seja, teus karmas são positivos ou negativos, de conformidade com o que fizeste segundo tuas convicções e valores pessoais. Deus não julga os atos pessoais, mas criou leis perfeitas que dirigem o universo. Porque tens o livre-arbítrio como patrimônio, é que deves admitir que a vida dá chances iguais para todos, a diferença está na credulidade de cada um. O seguir, algumas formas negativas de pensar, não posso mudar, é meu karma, tenho que sofrer muito, são erros do passado. Se golpearmos algo para frente, este objeto terá a força e a direção que lhe imprimirmos. Se continuarmos, pois, a golpeá-lo, recolheremos sucessivos retornos com relativa frequência e intensidade, conforme nossa ação promotora. São assim teus karmas, atos e atitudes que detornas continuadas vezes, vida após vida, recebendo, como consequência, as reações decorrentes de tua liberdade de agir. Por que, então, não mudas teu karma? Jesus afirmou que as ações benevolentes impedem os efeitos negativos, quando asseverou, muito lhe foi perdoado porque muito amou, mas a quem pouco se perdoa, é porque pouco ama. Ou ainda, o amor cobre a multidão de pecados. Algumas religiões e sociedades vingativas e condenadoras impuseram a crença da punição como forma de resgatar a consciência intranquila perante as leis morais. Outras, mais radicais ainda, diziam que somente o sofrimento e o castigo até a quarta geração eram o tributo necessário para que as criaturas pudessem se harmonizar perante o tribunal sagrado, com isso olvidando que a providência divina usa como método real de evolução apenas a educação e o amor. Aquele que muito amou foi perdoado, não aquele que muito sofreu. O amor é que cobriu, isto é, resgatou a multidão dos pecados, não a punição ou o castigo. O sofrimento apenas nos serve como transporte das almas de retorno ao amor, de onde saímos, fruto da paternidade divina. A função da dor é ampliar horizontes para realmente vislumbrarmos os concretos caminhos amorosos do equilíbrio. Como o golpe ao objeto pode ser modificado, repense e muda também tuas ações, diminuindo intensidades e frequências e recriando novos roteiros em tua existência. Transformar ações amando é alterar teu karma para melhor, atraindo pessoas e situações harmoniosas para junto de ti. 29. A arte da aceitação. Capítulo 5, item 13. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Contentar-se com sua posição sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta, ele aure nisso uma calma e uma resignação. Aceitar nossa realidade tal qual é representa um ato benéfico em nossa vida. Aceitação traz paz e lucidez mental, o que nos permite visualizar o ponto principal da partida e realizar satisfatoriamente nossa transformação interior. Só conseguimos modificar aquilo que admitimos e que vemos claramente em nós mesmos, isto é, se nos imaginarmos outra pessoa,
Vivendo em outro ambiente, não teremos um bom contato com o presente e, consequentemente, não depararemos com a realidade. A propósito, muitos de nós fantasiamos o que poderíamos ser, não convivendo, porém, com nossa pessoa real. Desgastamos dessa forma uma enorme energia, por carregarmos constantemente uma série de máscaras como se fossem utilitários permanentes. A atitude de aceitação é quase sempre característica dos adultos serenos, firmes e equilibrados, a qual se soma o estímulo que possuem de senso de justiça, pois enxergam a vida através do prisma da eternidade. Esses indivíduos retêm um considerável coeficiente evolutivo, do qual se deduz que já possuem um potencial de aceitação, porquanto aprenderam a respeitar os mecanismos da vida, acumulando pacificamente as experiências necessárias a seu amadurecimento e desenvolvimento espiritual. Quando não enfrentamos os fatos existenciais com plena aceitação, criamos quase sempre uma estrutura mental de defesa. Somos levados a reagir com atitudes de negação, que são em verdade molas que abrandam os golpes contra nossa alma. São consideradas fenômeno psicológico de reação natural e instintiva às dores, conflitos, mudanças, perdas e deserções e que, por algum tempo, nos alivia dos abalos da vida, até que possamos reunir mais forças, para enfrentá-los e aceitá-los verdadeiramente no futuro. Não negamos por ser turrões ou teimosos, como pensam alguns, não estamos nem mesmo mentindo a nós próprios. Aliás, negar não é mentir, mas não se permitir tomar consciência da realidade. Talvez esse mecanismo de defesa nos sirva durante algum tempo, depois passa a nos impedir o crescimento e a nos danificar profundamente os anseios de elevação e progresso. A autoaceitação é aceitar o que somos e como somos. Não a confundamos como uma rendição conformada, e que nada mais importa. De fato, acontece que, ao aceitar-nos, inicia-se o fim da nossa rivalidade com nós mesmos. A partir disso, ficamos do lado da nossa realidade em vez de combatê-la. Diz o texto, o homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Aceitação é bem uma maneira nova de encarar as circunstâncias da vida, para que a força do progresso encontre espaços e não mais limites na alma até então restrita, pois a vida terrestre nada mais é do que o relacionar-se consigo mesmo e com os outros no contexto social em que se vive. Aceitar-se é ouvir calmamente as sugestões do mundo, prestando atenção nos donos da verdade e admitindo o modo de ser dos outros, mas permanecer respeitando a nós mesmos, sendo o que realmente somos e fazendo o que achamos adequado para nós próprios. Em vista disso, concluímos que aceitação não é adaptar-se a um modo conformista e triste de como tudo vem acontecendo, nem suportar e permitir qualquer tipo de desrespeito ou abuso à nossa pessoa. Antes, é ter a habilidade necessária para admitir realidades, avaliar acontecimentos e promover mudanças, solucionando assim os conflitos existenciais. E sempre caminhar com autonomia para poder atingir os objetivos pretendidos. 30. Vínculos familiares. Capítulo 4, item 18. Afeição real de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que não se unem neste mundo senão pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis senão as afeições espirituais. A rigor, família é uma instituição social que compreende indivíduos ligados entre si por laços consanguíneos. A formação do grupo familiar tem como finalidade a educação, implicando, porém, outros tantos fatores como amor, atenção, compreensão, coerência e, sobretudo, respeito à individualidade de cada componente do instituto doméstico. Com o espiritismo, porém, esse conceito de família se alarga, porque os velhos padrões patriarcais, impositivos e machistas do passado, cedem lugar a um clã familiar de visão mais ampla de vivência coletiva, dentro das bases da reencarnação. Por admitir que os laços da parentela são preexistentes à jornada atual, os preconceitos de cor, de sangue, sociais e afetivos caem por terra, em face da possibilidade de as almas retornarem ao mesmo domicílio,
ocupando roupagens físicas conforme as necessidades evolutivas. As afeições reais do espírito sobrevivem à destruição do corpo e permanecem indissolúveis e eternas, nutrindo-se cada vez mais de mútuas afinidades, enquanto que as atrações materiais, cujo único objetivo são as ilusões passageiras e os interesses do orgulho, extinguem-se com a causa que os fez nascer. Assim, vemos famílias que adotam a eliminação quase total da vida particular. A atenção é focalizada de forma exclusiva no grupo familiar, cujos integrantes vivem neuroticamente uns para os outros. Bloqueiam seus direitos à própria vida, à liberdade de agir e de pensar e ao processo de desenvolvimento espiritual, para se ocuparem de cuidados improdutivos e alienatórios entre si. Vivem uns para os outros numa simbiose doentia. Os elementos que vivem presos a esse relacionamento de permuta egoísta afirmam para si mesmos: se eu me sacrifico pelo outro, exijo que ele se dedique a mim. Não se trata de caridade, e sim de compromissos impostos entre dois ou mais indivíduos de juntos viverem, visando ao bem-estar familiar. Na verdade, não estão exercitando o discernimento necessário para enxergar a autêntica satisfação de cada um como pessoa. Não nos referimos aqui ao companheirismo afetivo, tão reconfortante e vital à família, mas a uma postura obrigatória pela qual indivíduos se vigiam e se encarceram reciprocamente. Encontramos também outras famílias que não se formaram por afeições sinceras, fazem comparações e observam características de outras famílias que invejam e que buscam copiar a qualquer custo. São as chamadas alpinistas sociais. Procuraram formar o lar afeiçoadas a modelos de elegância e a peculiaridades obstinadas de afetação social, moldando o recinto doméstico ao que eles idealizam a seu bel prazer como um chique. Vestem-se à imagem dos outros, comparam carros, móveis, gostos e comidas, negam a cada membro, de forma nociva, a verdadeira vocação, tentando sempre copiar modos de viver que não condizem com suas reais motivações. Há ainda outras agremiações familiares denominadas exibicionistas, em que os membros do lar se associam para suprir a necessidade que nutrem de ser vistos, ouvidos, apreciados e admirados. Ajudam-se mutuamente, ressaltando uns a imagem dos outros e focalizando áreas que podem ser valorizadas pelo social, como, por exemplo, a beleza física ou o recurso financeiro. As pessoas vaidosas desse tipo familiar, quando bem-sucedidas ou conceituadas, alimentam exibição sistemática diante dos outros, como forma de compensação ao orgulho de que estão revestidas. Assim considerando, os laços de família formados em bases de fidelidade, amor, respeito e dedicação perdurarão pela eternidade e serão cada vez mais fortalecidos. Os espíritos simpáticos envolvidos nessas uniões usufruem indizível felicidade por estar juntos trabalhando para o seu progresso espiritual. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. A morte as separa sobre a terra e no céu, conforme nos certifica literalmente o texto do Evangelho segundo o Espiritismo. 31. Vantagens do esquecimento. Capítulo 5. Item 11. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Deus nos deu, para nosso adiantamento, justamente o que nos é necessário e pode nos bastar. A voz da consciência e nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar. Em certas criaturas é visível a rejeição que fazem para aceitar as coisas novas que vão surgindo em sua trajetória vivencial. A natureza em nós é força de progresso, e os homens evoluem sempre, não porém ao mesmo tempo e da mesma forma, mas naturalmente, obedecendo a seu próprio ritmo. O nível de saúde mental é medido a partir do grau de adaptação da criatura ao fluxo das novas ideias que aparecem de tempos em tempos, como fatores de progresso das almas. No entanto, certas pessoas se orgulham ao proclamar-se conservadoras, esquecendo-se de que o comodista, por medo ou estagnação, perde sua liberdade por não querer correr o risco de sair do lugar comum. Estão sempre lembrando uma época de felicidade, suspirando por sonhos antigos que não se realizaram, revivendo o passado,
repisando as suas e as opiniões erradas dos outros e justificando-os e agarradas às lembranças de vidas passadas. Vivem presas nos ecos do pretérito, sem produtividade, sem retirar benefício algum da observação dos fatos, por não saber integrar passado e presente. Se demonstrassem algum interesse para com uma só experiência nova, talvez promovessem mudanças lucrativas em seus padrões mentais. Passam por diversas experiências, não aprendendo uma única lição sequer. A cada etapa da existência, acumulamos valores intelectuais e emocionais que nos diferenciam sensivelmente de como éramos há pouco tempo. Sempre nos são dadas constantes oportunidades de modificação e melhores concepções de vida, estimuladas pelas circunstâncias vivenciadas nas múltiplas experiências reencarnatórias que tivemos. Por que, então, não deixar o passado passar? Ficamos retidos a ideias e conceitos que nos foram válidos em determinadas épocas de nossa vida. Atualmente, porém, é preciso renovação e libertação dos ranços do pretérito em favor de um presente atuante e vantajoso. Quando escutamos a formulação de ideias novas, tomamo-las por velhas ideias ou pensamos que podem ser interpretadas ou explicadas com auxílio dos velhos conceitos. Estamos de tal maneira arraigados ao passado que deixamos de crer que possam existir novas maneiras de ver e interpretar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque tiraria a consistência da roupa e o rasgão ficaria pior, observou Jesus Cristo aos que, diante dos novos ensinamentos dos quais ele era portador, ainda permaneciam enraizados aos costumes e práticas farisaicas, que impediam os impulsos de amadurecimento das almas. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. O momento presente é o ideal para o nosso progresso, e nós só podemos sentir o aqui e o agora, pois tentar sentir o ontem é ressentir. Por consequência, nem sempre são válidas e autênticas nossas emoções do ontem para avaliação do nosso tempo presente. Essencialmente, a voz da consciência e as nossas tendências instintivas são os melhores meios de ação, conforme nos indica o texto em estudo. Cada dia é uma nova oportunidade para nos desvencilharmos de velhos conceitos, ideias fixas e reflexões obsoletas. Aproveitemos, portanto, a vantagem do esquecimento, que nos concede a divina providência, para transformarmos nossa presente encarnação em fonte de novos suprimentos destinados a tornar mais felizes as encarnações futuras. 32. O cisco e a trave. Capítulo 10, item 9. Porque vedes um largueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho, ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um largueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso. Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o largueiro do olho do vosso irmão. Os indivíduos em plenitude não negam suas emoções, permitem que elas venham à tona, e, como elas estão sob seu controle, reconhecem o que estão lhes mostrando sobre seus sentimentos, suas inclinações e suas relações com as pessoas. As emoções devem ser integradas, ou seja, primeiramente, devemos nos permitir senti-las, logo após, devemos julgá-las e pensar sobre nossas necessidades ou desejos, e, a partir disso, agir com nosso livre-arbítrio, executando ou não, conforme nossa vontade achar conveniente. O mecanismo de nos consentir, de raciocinar e de integrar emoções determinará nossos êxitos ou nossas derrotas nas estradas de nossa existência. Emoções são muito importantes. Através delas é que nos individualizamos e nos diferenciamos uns dos outros. Ninguém sente, pois, exatamente igual, isto é, com a mesma potência e intensidade, seja no entusiasmo em uma situação prazerosa, seja na frustração ao observar uma meta perdida. Podemos pensar igual aos outros, mas para um mesmo pensamento criaturas diversas têm múltiplas reações emocionais. Assim considerando, emoções não são certas ou erradas, boas ou impróprias, mas apenas energias que dependem do direcionamento que demos a elas. Reconhecê-las ou admiti-las não significa, de modo algum, que vamos sempre agir de acordo com elas. Quando negadas ou reprimidas,
não desaparecem como por encanto. Ao contrário, sendo energias, elas se alojarão em determinados órgãos e congestionarão as entranhas mais íntimas da estrutura psicossomática dos indivíduos. Ao abafarmos as emoções, podemos gerar uma grande variedade de doenças autodestrutivas. Abafá-las pode também nos levar a reações muito